Cá entre nós, eu e você que somos leitores, a gente sabe que o livro é sempre melhor que o filme, não é? Mas no caso de Assassinos da Lua das Flores, o filme é 1000 vezes melhor. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa leitura, sobre minhas opiniões, enfim, um monte de coisa, porque eu realmente não gostei desse livro. E eu não faria esse vídeo só pra falar que eu não gostei do livro, eu deixaria quieto. Mas eu acho que esse livro é um desserviço pra literatura de não ficção, que tem pontos aqui que são péssimos, assim, pra mim. Que aí eu pensei, vou pegar então esse livro, vou fazer sim um vídeo falando mal dele, que aí eu aproveito e uso os exemplos dele pra ensinar as pessoas como não escrever um livro de não ficção. Tá bom? É isso que você vai encontrar aqui hoje. E claro, esse vídeo está postado no meu canal, então é obviamente a minha opinião, os meus gostos literários. Fique à vontade para discordar com educação aqui nos comentários, mas às vezes eu acho que as pessoas esquecem que o canal é meu, então é claro que a opinião é minha. Eu sei, o óbvio às vezes precisa ser dito para algumas pessoas, mas vamos lá. Assassinos da Lua das Flores é esse livro aqui, escrito pelo David Grann, que é, gente, um repórter do New Yorker desde 2003, ele é um jornalista, já escreveu um monte de coisa, New York Times Magazine, The Atlantic, Washington Post, Wall Street Journal, já escreveu para um monte de jornal, e eu tô agora questionando a capacidade desse jornal de contratar pessoas competentes. Eu acho que ele é conhecido ali de alguém, é primo, cunhado, sabe? Aí vai conseguindo o trabalho dessa forma e deixando gente competente para trás e sem emprego. História real, isso acontece, a gente sabe, né? Esse livro aqui tem uma ideia muito interessante, essa história é muito interessante e entrou em evidência agora por causa do filme adaptação do Scorsese, que é magnífico. Eu adorei aquele filme. O resgate dessa história é muito interessante porque a ideia do David é relacionar essas três situações: petróleo, morte e a criação do FBI. Então eu vou aqui fornecer um breve contexto para você entender como essas três histórias se juntam. Existe uma área dos Estados Unidos que foi dada de malandragem para a tribo Osage, lá no interior dos Estados Unidos, porque eles achavam que aquela terra era infrutífera, era improdutível. Não nasceria nenhuma plantação dali. Então eles fizeram isso de sacanagem e deram para os índios Osages. Só que o tiro saiu pela culatra porque descobriram que ali era uma mina de petróleo. Então esses índios ficaram muito ricos muito rápido, a ponto de se tornarem uma das comunidades mais ricas dos Estados Unidos ali no final do século XIX. Eles eram assim, podres de rico mesmo, porque o petróleo é o ouro negro. Mesmo ali com as divisões de terras, no geral, todo mundo da tribo se beneficiou com isso, se tornando muito rico. E claro que isso atraiu a atenção de pessoas que estavam de maldade, que se mudaram para aquela região justamente de olho gordo nesse dinheiro. E o que aconteceria era que várias famílias brancas se mudariam para lá para se casar com índios, principalmente homens brancos se casando com mulheres indígenas, para pegar o dinheiro através da herança, ter um filho e coisa e tal, né? A gente já sabe como a malandragem funciona. Nesse meio tempo, o governo estava meio indeciso se beneficiaria ou não o FBI, que já estava ali surgindo, tinha gente querendo que aquilo fosse acontecer, mas estava meio incerto. E como muitos índios Osages estavam morrendo naquela região, o FBI acabou aproveitando dessa situação para participar dessa investigação, e essa investigação impulsionou a opinião popular e até do próprio governo de que o FBI precisaria existir, de que aquela era uma organização legítima que precisava de muitos recursos e de que seria uma forte agência realmente no combate ao crime nos Estados Unidos. Então, basicamente é como essas três histórias e três temas estão conectados. Uma população indígena ficou rica muito rápido por causa do petróleo, isso atraiu o olhar de gente gananciosa que foi para lá para assassinar esses índios e pegar o dinheiro deles, e ao mesmo tempo o FBI fez parte dessa investigação e impulsionou isso a dar credibilidade para a agência. Basicamente. Minha recomendação é que você fortemente assista a adaptação do Scorsese, porque é um filme muito envolvente. Ele não explica assim com muitos detalhes esse contexto especificamente. Ele já parte do pressuposto que você está entendendo mais ou menos o que está falando, mas a história vai focar em Molly Burkhart, que é um exemplo de uma pessoa dessa comunidade indígena que sofreu na mão de pessoas brancas. A gente tem esse cara poderosão da região que é o William Hale, e o sobrinho dele vai se mudar ali para a região e vai casar com a Molly. E depois desse casamento, praticamente a família inteira
inteira da Molly vai ser assassinada. Um por um, ela vai vendo os membros da sua família sendo mortos e o motivo principal, é claro, é o dinheiro da família. Ela era rica, ela tinha muitas riquezas e William Hale estava de olho nessas riquezas e acabou coordenando uma série de assassinatos com outros criminosos ali da região para que o dinheiro passasse para a família dele. Não foram os únicos assassinatos que aconteceram, mas foram os assassinatos mais elaborados, assim, que a gente tem uma conclusão, e por isso deu origem ao filme. O filme foca somente nessa história e é nisso que ele ganha. As atuações do filme dos 3 personagens principais, tá, são excelentes, mas os coadjuvantes ajudam também. A história é muito envolvente, a progressão é bem instigante de você acompanhar, você sempre sabe o que está acontecendo, você quer acreditar que não sabe, mas você sabe. E o fato de ser um filme longo de mais de 3 horas, pra mim não influenciou em nada, porque passou num piscar de olhos. Eu fiquei totalmente envolvido com essa narrativa e é uma história assim interessante e é legal que a gente tenha esse resgate de uma situação bem ruim, né? Uma situação deplorável que o ser humano é capaz de fazer por causa de dinheiro. Mas enfim, assista o filme, porque esse livro aqui tá cheio de problema. Vamos começar com o fato de que eu não encontrei coesão nesse livro aqui, tá? Se você é um autor de não ficção, tenta se manter coeso ao longo da sua narrativa. O livro, ele é dividido em 3 partes, tá? Uma mulher marcada, o investigador e o repórter. As 2 primeiras partes são escritas de forma jornalística, totalmente impessoal. Chega na terceira parte, o repórter, que no caso é o autor aqui do livro, o livro começa a se tornar sobre ele. Ele é o protagonista. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou me sentindo muito chateado com toda essa situação. E eu fiquei assim, o que é isso? Não tem problema nenhum você escrever um livro de não ficção e se colocar na narrativa. Todo mundo sabe que você é o autor da história, então pode dar a sua opinião, claro, pode dar os seus pitacos ao longo do livro, mas faz isso de forma coesa. Dividir o livro nessas partes e colocar a parte pessoal só lá no final rompeu totalmente a coesão do texto. E eu trouxe aqui um exemplo do Pela Bandeira do Paraíso, do Jon Krakauer, que saiu o vídeo recentemente aqui no canal, porque o Jon, ele faz isso, ele dá os pitacos o tempo todo aqui. Mas ele faz isso desde o início. Desde o início ele se coloca como autor, ele se coloca como opinativo, é um texto opinativo, informativo opinativo, mas ele não está alheio a essa história. Ele fez a pesquisa, ele escreveu o livro, então ele pode comentar sim. Não tem uma parte aqui dedicada totalmente a ele de olha só como eu estou me colocando na narrativa agora. Aqui o David fez, eu senti muito síndrome de leonino nele, de agora é sobre mim, hein? Antes era sobre o caso, agora o texto é sobre mim. Fazendo uma analogia do que eu senti, é como se você começasse a ler um livro de ficção na terceira pessoa, o narrador é na terceira pessoa, e do nada o autor esquece que é em terceira pessoa e começa a escrever na primeira, sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma troca de ponto de vista, é erro pelo erro. Isso causa um ruído ali na sua leitura, é a falta de coesão, eu falo bastante sobre isso. Fora que a terceira parte é totalmente chata, desculpa, não acrescenta em nada na história, na narrativa, então eu fiquei assim, tá, para de falar sobre você, a história já acabou, então encerra o livro, vamos embora, que meu tempo de leitura tá escasso. O segundo erro também tem mais ou menos a ver com isso, que é uma mistureba de informação que ele faz aqui, que não faz sentido, tá? Quer dizer, faz até sentido, mas é muito mais difícil, torna a leitura confusa. E o fato de eu ter assistido o filme antes contribuiu para isso, porque o filme tem a estrutura usual, começo, meio e fim. Aqui, o David, ele dá uma mistureba na linha do tempo, ele começa pelo final, o meio é o início e o final é o meio. Aí ele corta a narrativa, pula para outro início, começa a desenvolver outra situação e depois ele volta pro final. Ficou confuso? Pois é, imagina lendo. Lendo é uma sopa. Eu não sei por que ele resolveu. Na verdade, eu sei por quê. E esse é outro problema aqui que a gente já vai comentar. Mas qual é o problema de você colocar começo, meio e fim na história? Sabe? É muito clichê fazer uma história com começo, meio e fim. Tá, mas é assim que funciona, né? É assim que a gente lê, é assim que a gente absorve a informação. Pelo fato de eu já ter visto o filme, já saber quem eram os personagens, qual a ordem cronológica dos acontecimentos, eu entendia o que ele estava querendo dizer. Mas se eu tivesse sido jogado nessa leitura aqui, ficaria totalmente confuso. O Jon, ele faz aqui no prólogo, ele joga todas as cartas na mesa, te conta tudo. Ele te dá um panorama geral sobre tudo que você vai ler no livro. E a partir do primeiro capítulo, ele retoma todos os outros tópicos que ele abordou no prólogo. Não é confuso, porque ele joga as cartas na mesa, depois ele só vai pegando
uma por uma para poder discorrer em cima. E o crime em si desse livro também é abordado de uma forma cronológica. No início nós temos o início, no meio nós temos o meio e no final nós temos o final. Ah, olha só que clichê é isso, aparentemente. Dá pra você construir um livro bom mexendo assim na linha temporal das coisas, mas você precisa ser um autor competente. E pra mim o David não foi, não. Pra exemplificar mais ainda, a parte 1, Uma Mulher Marcada, é sobre especificamente esse crime dos assassinatos. Ele vai jogar um monte de informação de quem morreu, quando morreu, o que aconteceu. Chega no final da primeira parte, ele termina com um cliffhanger, ou seja, um gancho que ele deixa, que eu vou até ler aqui pra você, que foi ridículo. Eu fiquei com muita raiva quando eu li, tá? Ele termina assim: Molly não estava morrendo de diabetes, mas vinha sendo envenenada. Tum! Você consegue até ver o efeito da Avenida Brasil. Aí ele começa a parte 2 do livro falando sobre Tom White. Gente, mas você acabou de terminar o capítulo falando que a mulher tinha sido envenenada, você não vai me desenvolver isso do envenenamento? Não. Tom White nasceu em 1925 e não sei o que lá... Quem é Tom White? Pois é um cara importante na questão do desenvolvimento do FBI. O que ele faz aqui é, da primeira para a segunda parte, cortar totalmente a narrativa para iniciar uma coisa que, ok, tem a ver, ele vai juntar esses acontecimentos, mas assim, ele não fez isso de uma forma progressiva. Ele falou tudo sobre o caso na primeira parte, terminou com um cliffhanger, terminou com um gancho, ou seja, cortou uma informação. Na segunda parte ele começa a falar sobre outra coisa, e ele vai fazer a junção no final da parte 2. Isso para mim foi uma quebra não agradável da leitura, porque ele roubou um artifício barato de livro de ficção para o livro de não ficção, que para mim não combina aqui com o tom do negócio. É sério que você está tentando fazer um suspensezinho numa história real, de assassinatos reais, com pessoas reais que realmente existiram, para tentar me convencer a ler esse livro? Gente, se eu tô lendo um livro de não ficção, eu já quero aprender, eu já quero fazer aquela leitura. Eu não preciso ficar sendo convencido a todo momento para fazer aquela leitura, tá? Você não precisa fazer gancho baratinho no final de capítulo para fazer eu terminar de ler. Eu vou ler, eu tô disposto a ler. E isso, inclusive, já puxa para o outro erro, que é tentar fazer uma não ficção parecida com ficção. O que o cara faz aqui nesse livro, eu acho desrespeitoso com o crime real, tá? Que é dar um suspense como se fosse uma ficção. De novo, eu não sei se é porque eu já tinha visto o filme, mas ele tá tudo tão na cara o tempo todo e ele tá assim, não vou revelar. Não vou revelar, você vai ter que continuar a ler. Não sei, hein? Parece que é, mas não sei se é isso aqui realmente. Você vai ter que continuar a ler. Você fica, cara, sabe? Tenha um pouco de decoro no seu texto ao falar de assassinatos que realmente aconteceram numa pessoa que acabou de falecer, pelo amor de Deus. A utilização de gancho no final do capítulo e de um suspense na narrativa que é real, nesse tom aqui que ele colocou, pra mim é totalmente desnecessário e desrespeitoso, e são artifícios de ficção que não se encaixam aqui dentro da não ficção que o David tentou criar. Porque, de novo, Jon Krakauer consegue fazer suspense aqui, mantendo o decoro, mantendo a seriedade, mas esse suspense aqui é sempre no sentido de te fornecer uma informação adicional. Ele não está fazendo isso de maldade ou como um artifício barato para prender a sua atenção. Ele está fazendo isso para manter a continuidade do texto, de assim, uma situação tá puxando a outra, um tema tá puxando o outro. Ele faz isso muito bem nesse livro aqui. O David faz isso como uma criança de 12 anos, desculpa. Jon escreve como adulto. O David tá escrevendo para criança. É um livro de 330 páginas, dificílimo de terminar a leitura, porque chega na parte 2, tudo já foi abordado. E ele continua enrolando. E o que ele dá nessa terceira parte é uma aula de como não escrever não ficção, para você, caso você queira escrever um livro desse tipo, você aprender que algumas coisas não precisam estar na sua produção final, né? Você que já fez faculdade, já fez algum trabalho, alguma dissertação, você sabe que a gente estuda muito mais do que vai parar na produção final. Isso é normal, a gente sabe muito mais sobre aquele tema do que a gente vai escrever no livro, do que a gente vai escrever na monografia, do que a gente vai escrever na tese. Tá tudo bem você deixar coisas de fora. E o que ele faz nessa terceira parte é introduzir e desenvolver casos de assassinatos que não tem conclusão. Então você já tá no final do livro, já tá cansado, porque ele já explicou tudo sobre o caso. Todo o desenvolvimento do livro terminou na parte 2. Na terceira parte ele vem, tem aquele outro caso, que é assim, assim, assado, e terminou sem concluir. Mas sabe de uma coisa? Tem aquele outro caso, que é assim, assim, assado, com essas pessoas, aconteceu assim, e não teve conclusão. Mas quer saber mais ainda? Teve aquele terceiro caso, que foi assim, 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 e não teve conclusão. Você já tá cansado da leitura, o objetivo
motivo pelo qual você iniciou aquela leitura já terminou na parte 2 e ele tá te enrolando com coisas que não tem conclusão. Então assim, mantenha o foco da sua narrativa naquilo que é interessante para o leitor, que é o que o filme faz. Só tem um caso com conclusão, então o filme vai abordar sobre isso. E o filme ainda aborda a questão do FBI como uma notinha de rodapé, que eu achei excelente. Aqui o cara fica descrevendo a biografia de um monte de agente secreto do FBI que você fica, sabe, não é interessante. Se fosse uma história sobre o FBI, tudo bem, mas é uma história de muitas coisas. A história é sobre os assassinatos, o FBI é só a adjacência, sabe? Então por isso que eu gostei da abordagem dessa questão no filme. Portanto, se você quiser escrever um livro de ficção, aprenda com ele, tá? Escreva um texto coeso, mantenha tudo ali certinho, no mesmos moldes, para que o leitor não tenha um ruído nessa leitura. Foque na informação que realmente seja relevante para ele. Não tente utilizar artifícios baratos de ficção, porque vai deixar o seu texto imaturo, vai mostrar que as pessoas precisam estar convencidas a ler você. E na literatura de não ficção, o próprio texto, o tema, deveria se convencer por conta própria. Não precisa de recursos baratos. E vá ver o filme do Scorsese. Vá ver o filme, que esse sim foi um filme esnobado pelo Oscar desse ano. Eu acho que ele merecia ter levado alguma coisa assim, algum prêmio, porque é um filme valioso, é uma história interessante de preconceito, de assassinato, de acobertamento de histórias, porque não condizem com alguma narrativa. Eu acho importante essa história ter ressurgido agora, em formato de livro, em formato de filme também, 100 anos depois desses acontecimentos. E como eu falei, tem muitos outros assassinatos aqui que não tiveram conclusão. Então é uma história que evidencia descaso, preconceito, ganância, temas que não deixam de ser atuais nunca, infelizmente. Então histórias como essas são importantes sim, mas no meu caso, não me leve a mal, eu preferi o filme. Eu realmente preferi o filme. Caso você queira fazer a sua leitura, esse livro vai ficar disponível de desapego para os apoiadores. Tem uma faixa lá de recompensas na nossa campanha do Apoia-se, que você pode pegar os nossos desapegos. Então, se você quiser esse livro aqui para você, com as minhas marcações durante a leitura, você se torna um apoiador, ajuda a gente aqui a continuar com o canal e já pode pegar esse livro aí, vai pra sua casa de graça, não precisa pagar mais nada, tá? Só a faixa do apoio realmente. E no mais, eu quero indicar pra você, vai lá ver o vídeo do Pela Bandeira do Paraíso, pelo amor de Deus, que eu não fiz um vídeo de 40 minutos à toa não. Esse livro aqui é maravilhoso, a história é maravilhosa, também contando um crime, também com mensagens importantíssimas e muito atuais, mas infelizmente não virou um filme do Scorsese, o que é uma pena porque teria sido uma ótima adaptação também. Pra eu falar bem de Assassinos da Lua das Flores só realmente com a editora me pagando, né? Falar que é melhor que o filme ainda, é melhor o cachê ser bom, hein?